Síria, uma nação antiga que remonta à época bíblica. A sua capital, Damasco, é famosa por ter sido o local da conversão do apóstolo Paulo. Desde aqueles dias, a paisagem foi pouco alterada. A população da Síria é de mais de 18 milhões e forma uma tapeçaria de grupos étnicos variados. A maioria ainda morando em pequenas vilas e povoados em regiões rurais. O estilo de vida de muitas pessoas continua refletindo aquela época antiga. Por exemplo, os beduínos, um povo nômade, continuam morando em tendas e pastoreando ovelhas e camelos. 41% da população tem menos de 15 anos de idade e mais de 90% é muçulmana. Família e comunidade significam tudo para os sírios. É onde se identificam e se conhecem, e por isso há uma pressão tremenda para manter as tradições e os valores da família. Muitos acreditam que os sírios sejam religiosos fanáticos e terroristas. Nós que vivemos e trabalhamos nessa terra sabemos que não é verdade. Nós os conhecemos como pessoas amigáveis e incrivelmente hospitaleiras. Não há muitos lugares no mundo onde você é convidado a entrar em casa para tomar uma xícara de chá antes mesmo que saibam seu nome. A religião é parte integral da vida de todos e é impossível dissociar a sua religião da sua identidade. E isso nos dá muitas oportunidades para conversar sobre esse assunto. Ao longo do processo de conhecer as pessoas, podemos ir bem além de debates religiosos e conversar sinceramente sobre a fé. O maior obstáculo nas nossas conversas é a quantidade de distorções sobre as verdades fundamentais do cristianismo. E quando conversamos sobre como o Islã influencia a vida das pessoas, frequentemente se percebe que eles estão à procura de mais do que lhes está sendo oferecido. Muitas mulheres se envolvem em práticas do ocultismo para tentar, de alguma forma, descobrir um mediador entre elas e Deus. É em situações como esta que temos uma oportunidade fantástica de compartilhar sobre o nosso mediador, Cristo Jesus. Também conhecemos muitas pessoas que têm ouvido sobre Jesus, mas poucos sabem a respeito do Evangelho. E essa é outra oportunidade tremenda para ajudá-los a entender Cristo e sua obra. Essas certamente são aberturas para compartilharmos as boas novas do Evangelho, mas não significa que seja fácil. Nós acreditamos, sincera e fervorosamente, que Deus ama o povo da Síria, e é isso que nos motiva a continuar. Às vezes ficamos intimidados pela tarefa que temos pela frente. Quando passamos vila após vila, povoado após povoado, sabendo que tantas pessoas vivem ali, sem jamais ouvir sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Há apenas algumas centenas de quilômetros deste país, Jesus veio e morou nesta terra, derramando o seu Espírito sobre seus discípulos antes de enviá-los ao mundo. Nosso desejo é que por esse mesmo Espírito, novos discípulos sejam comissionados para proclamar o Evangelho nesta terra preciosa. Que Ele levante intercessores que se comprometam a orar regularmente pela Síria. Nós os convidamos a orar por esta nação. Sabemos que o nosso Deus é mais do que capaz de realizar qualquer coisa e que nada é impossível para Ele. Mas Ele elege o seu povo para interceder e agir. E isso inclui você. Assuma este desafio e ore pela Síria. E veja essa nação adorar a Deus pela alegria da salvação. Ore pela Síria. Milhões de sírios que ainda não tiveram contato com o Evangelho têm a oportunidade de ouvi-lo.
muitos joelhos se dobrem mediante o convite do Evangelho de Cristo. O povo de Deus no mundo todo se mobilize para alcançar a Síria com o Evangelho.